Como foi o meu começo de carreira na magistratura? Essa é uma pergunta que os candidatos, à medida que começam a ir para a segunda fase ali, começa a flertar com a nota de corte, já começa a fazer planos, assim, pô, e aí, eu passo, vou para onde? A magistratura do trabalho hoje no Brasil, dividida em 24 TRTs, ela é muito heterogênea. A realidade de um tribunal é muito diferente da outra realidade. Tenho colegas do norte do país que não raras vezes são designados para varas e unidades que demandam barco, avião, um dia de deslocamento até o local, e não foi a realidade que eu vivi no TRT da 15ª Região. Já no TRT da 15ª Região, a minha realidade foram muitas audiências. Então, a primeira dificuldade da carreira da magistratura que eu senti foi sair do bastidor, sair da proteção do escritório e, de repente, estar exposto ali na sala de audiência. Por quê? Porque a preparação para concurso ela é solitária. Na maior parte do tempo você está sozinho ali, estudando, buscando, tal, pô, como é que vai ser, como é que não vai. Para quem é advogado também já está um pouco mais acostumado com o traquejo ali, mas é diferente quando você está numa sala de audiência com um advogado do reclamante de um lado, advogado reclamado do outro, cada um puxando a narrativa do que aconteceu para um lado ou para outro, tendo que ouvir testemunha, controlar uma sala de audiência, muitas vezes um caso complexo que demora ali 1 hora e meia, 2 horas, e a pauta está de 20 em 20 minutos. Então, a maior dificuldade inicial foi entender como funcionava a audiência, aprender a fazer audiência, porque a audiência trabalhista ela é a realidade do magistrado trabalhista. É ali que o magistrado fica a maior parte do seu tempo. Hoje o meu tempo ele é 60% audiência, 70% audiência, 30% um gabinete entre despachos, decisões e sentenças. Então, a audiência ela é o ponto central. É isso que você fará para o resto da sua vida na magistratura do trabalho. A audiência é o ponto central. Então, precisa se acostumar com relacionamento, comunicação e gestão de conflitos. E está ali pronto para poder responder oralmente pelos questionamentos que você recebe que o processo traz. O concurso público, ele prepara para você ter a bagagem para esses questionamentos. Vocês passam num filtro muito apertado de primeira, segunda, terceira e de fase oral, para que você possa estar ali presidindo uma audiência. Então, o conteúdo, quando você estiver na audiência, o conteúdo você vai ter. O que é o difícil? O difícil é a própria gestão, que varia de tribunal para tribunal. Eu estou na carreira há 7 anos e eu sou juiz substituto. Então, eu dependo... Aí dentro da substituição existem 2 tipos de magistrado. O magistrado que fica fixo numa vara trabalhista, auxiliando um juiz titular. Então, ele tem a sua carreira ali muito relacionada àquela unidade. Ou você tem um magistrado, que nós chamamos de juiz volante, que ele fica cobrindo as férias, licenças e afastamentos dos juízes titulares. Eu estou na carreira nesta qualidade. Então, meu local de lotação muda e chega a mudar de uma semana para outra. Então, existem momentos que eu fico um mês designado numa determinada cidade, aí no outro mês vai para outra. Numa dessa, eu pego uma designação maior, de 1 ano, 6 meses, fixa para aquela unidade, então você consegue ter uma rotina mais tranquila, mais organizada. E em outras situações, você pega uma designação que ela é 2 dias num lugar, 2 dias em outro, aí outros 2 dias numa terceira cidade. No meu caso, no TRT da 15ª Região, nós temos sub-regiões, e na sub-região de Campinas, eu fico vinculado à base de Campinas, e ali tem um raio de mais ou menos 100 quilômetros que tem as cidades em que eu, em regra, sou chamado a atender. Agora,
Já aconteceu de eu ir para fora desse raio? Já aconteceu. No meu começo de carreira, aconteceu 2 ou 3 vezes ser designado para uma cidade que ficava a 250 quilômetros do meu local de lotação. Mas a regra é que você permaneça dentro desse guarda-chuva da sub-região. Os tribunais maiores têm esse guarda-chuva. Os tribunais menores, eu confesso que eu vou ficar devendo essa informação para você. O mais difícil do começo de carreira é você se acostumar, primeiro, com a dinâmica da audiência e depois com dar sentenças num prazo exíguo, porque nós temos os 30 dias legais que o CPC nos dá para a prolação de sentença, mas os casos demandam reflexão e, inicialmente, você precisa criar ali o seu banco de texto, banco de teses, pensar como você vai se posicionar, entender como a jurisprudência está posicionada no momento, ver se há uma divergência entre a regional e o TST, qual dos dois você vai se filiar. Mas depois que você põe isso num texto, que você acostuma ali com a tomada de decisão, isso começa a fluir. Então, para mim, os 2 meses de carreira foram 2 meses de jurisdição em específico, porque os primeiros 3 meses foram de treinamento, escola judicial, 1 mês em Brasília, 2 meses de escola regional, das 8 às 18, de segunda a sexta-feira. E aí, os primeiros 3 meses, 2 a 3 meses de jurisdição, de audiência, eles foram muito complexos. Primeiro, por mudar de lugar. Segundo, por pegar de uma semana fazendo audiência de segunda e quarta, no outro de segunda a quinta, o outro só segunda e terça, outro quarta e quinta, enfim. Mudando isso e precisando pegar casos muito variados. Mas o volume de trabalho, na época, era de 40 audiências por semana. Então você criava experiência assim, muito rápido, você se tornava experiente ali para a sala de audiência. Eu demorei mais 1 ano para me acostumar ali com a parte de gabinete, com o ritmo das sentenças, com organizar meus autotextos. E ali, depois, no pouco a pouco, você vai evoluindo a sua leitura e a sua análise sobre os casos. De tal sorte que as audiências elas começam a ficar mais curtas, mais rápidas, mais fáceis e as sentenças também mais fluidas. Tudo isso demanda tempo. Começo de carreira, ele é difícil, mas vale a pena, porque é o momento em que você olha e vê cada história, cada pessoa que passa ali na sua sala de audiência, às vezes uma viúva que perdeu o marido num trabalho em altura, leva ali os filhos e você vê ali a tristeza, analisa o depoimento da testemunha, vê onde ocorreu, e que você vê ali acontecendo a diferença entre o ato inseguro e a condição insegura de trabalho, que aí você respira e fala, caramba, cara, sou eu tô aqui para isso, sabe? Eu tô aqui para poder dar uma resposta humana e juridicamente técnica para a sociedade. Esse momento vale muito a pena. Então, espero que você siga em frente aí nos estudos, conte comigo e com a Alice, com a nossa bagagem, com a nossa experiência, mas saiba que a preparação ela é sua. É você que precisa se dedicar, porque serão vidas que estarão ali na ponta da sua caneta depois, pro resto da sua vida. Tá bom? Conta comigo e é isso. Um abraço.